Olá, pessoal. Devido a ver nesses últimos tempos aí o esfriamento do ser humano de um para com os outros, aí a gente vai meditar na palavra, porque o que nos resta hoje é meditar e confiar, porque não há outro caminho. Aí a gente vai meditar, vai lá em Provérbios 4:23, e o Senhor nos diz sobre o que devemos guardar. Guarde o teu coração, porque dele provém a fonte da vida. Quer dizer, provém o bem ou o mal. E devido a esses dias difíceis que a gente está, vivendo aí, e a tendência é cada dia mais piorar, porque o esfriamento do ser humano tá tão grande e muitas das vezes contamina outros, que o coração não é tão é, endurecido, mas devido a gente ver tanta iniquidade, a gente, mesmo que a gente tenha um coração bom e voltado para os ensinamentos de Deus, a gente também se esfria um pouco, porque muitas das vezes a gente não pode sair confiando em todo mundo, a gente quer muitas das vezes confiar no outro, porque a gente tem palavra, a gente sabe que a gente não vai agir de engano, de fracatua com o outro, de golpes, mas nem sempre é assim. Eu já tomei muito, às vezes, muito, já fui prejudicada. E por quê? Por confiar no outro, por achar que o outro não vai fazer, entendeu? Algo que você não faria, achar que o outro não vai fazer, não é bem assim. Então, esses tempos atuais, o esfriamento que a Bíblia nos fala, é causado devido à inquiedade de muitos, e você também vai se esfriando um pouco para o amor com o outro. Não que você não tenha. E o que a Bíblia nos diz, para a gente guardar o nosso coração, para não gelar total, porque a gente pode se esfriar um pouco, mas não a ponto de ficar insensível às coisas, como muita gente aí fica insensível, que mata, que morre enlouquecido, sem ir levar nada. Imagina se levassem, né? Então, aqui na Bíblia, em Timóteo 3, do capítulo 3 ao capítulo 3, versículo 1 ao 17, tem tudo isso, ó, de 1 a 17, só falando desses tempos atuais que a gente vive. Aí diz o quê? Nos últimos dias, que ainda não é o fim, mas já está próximo, sobrevirão dias trabalhosos. E é o que a gente está vivendo aí, né? O dia de dias, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, que é o que bem tem aí. As pessoas antigamente tinham um diploma de médico para servir. Hoje as pessoas têm um diploma de médico, seja do que for, para ostentar e passar na cara do outro que ele é alguma coisa. E como se adiantasse ele ter, que adianta o médico ter um diploma para usar com ele mesmo e vice-versa por aí, né? Mas isso não é o caso. Aí diz o quê? Nesses últimos tempos teremos dias trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes, é o que mais tem aí, dissolutos. Dissolutos quer dizer o quê? Que além de anda ao contrário dos ensinamentos de Deus, achando que a lei deles que é o certo, e por aí vai. E é o que bem tem a gente dissoluta por aí. Blasfemadores, é os que bem tem aí, esses mesmos que fizeram essas representações aí de Jesus gay e carnaval aí, essas coisas aí que fizeram aí com o nome, ainda envolve o nome de Jesus, são blasfemadores, dissolutos, e não tem como definir essas pessoas, porque são de, assim, sabe, de uma... São essas pessoas. Timóteo 3 até os 17 define elas e fazer um resumo geral. Vai em Timóteo 17 para definir essas pessoas aí que andam usando o nome de Deus em vão e colocando Deus como um parecerinho qualquer. Mas a resposta deles vem. Se não vier hoje, vem amanhã e futuramente.
né, como se diz, blasfemadores, profanos, misturam o carnaval com as festas profanas, com prostituição, por aí vai, desrespeitadores, desobedientes aos pais, ou ingratos, corruptos, é o que bem tem aí, né? Os corruptos que comandam o país, por isso que o país anda nessa máquina de miséria aí desses corruptos, sem afeto uns com os outros, irrepreensíveis, não querem ser repreendidos, não querem ser aquebrantados, irreconciliáveis, não querem fazer reconciliação, pedir desculpa, vão logo para o vale tudo, caluniadores, interperantes, quer dizer, com temperamento agressivos, violentos, que é o que bem a gente vê hoje, são cruéis, sem amor uns com os outros, é o que bem a gente vê, né? É os tempos atuais que a gente está vivendo lá, em Timóteo 3, capítulo 3, versículo de 1 ao 17, vão lá para saber os tempos que a gente está vivendo hoje, que descreve algumas pessoas, está descrito lá em Timóteo 3 até os 17, que é os tempos que a gente está vivendo hoje. E como diz aqui, né? Aí são traidores, obstinados pelas coisas do mundo, orgulhosos, mais dados aos deleitos da carne do que do espírito. E como? Mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Resistentes à verdade. Sendo resistentes a verdades. Endurecidos de entendimentos. Então, gente, repróbios quanto à fé. Repróbio quer dizer o quê? Repróbios quer dizer desqualificados, sem entendimento das coisas de Deus, e é o que acontece hoje, né, que a gente vê o ser humano aí sem, como diz lá na palavra, repróbios, é o que? Com endurecimento do coração, sem conhecimento das coisas de Deus, que é por isso que está aí a gente vivendo esses dias difíceis de se manejar, entendeu? E atingindo a todos, porque devido a gente, essa iniquidade, o aumento da violência, dos golpes e tudo, a gente que tem um coração bom e está voltado a Deus, a gente também é afetado, porque a gente começa a desconfiar de tudo e começa a ficar um pouco também frio no amor. Não que a gente vai ser totalmente isento e não se sentir com as coisas, mas a gente também é um pouco afetado nesse sentido aí, porque aí a gente vai se englobando no capítulo lá na Bíblia 3, de Timóteo 3 até o 17, a gente também vai ficando nesse mundo todo, como diz aqui nos últimos dias, serão essas pessoas frias. Por quê? Porque a iniquidade está se aumentando e a gente também vai se incluindo por aí, embora a gente não tenha esse coração endurecido e totalmente ausente e as coisas que a gente pode fazer de bem, mas a gente fica um pouco mais frio na realidade devido à iniquidade, é claro, né? E o Senhor nos diz o quê? Pra gente guardar o nosso coração, que dali provém a fonte do bem ou do mal. Então a gente guarde nosso coração para não se contaminar com esses que estão lá escritos no Timóteo 3 até o 17, que são frios, que são tudo ao contrário, são os dissolutos, vivem ao contrário dos ensinamentos do Senhor e causa toda essa loucura que a gente está vendo aí no mundo, entendeu? Então, gente, é isso, essa reflexão que eu quero deixar hoje. Para muita gente
fazer uma reflexão lá em Timóteo 3, 3 de 1 a 17, e ver o porquê a gente está vivendo esse esfriamento, essa loucura toda hoje aí, por causa dessas pessoas que andam aí ao contrário, por causa desses repróbios, que a palavra diz que são os que andam ao contrário, né, dos ensinamentos de Deus. Então, que possamos guardar os nossos corações para esses dias aí que a gente vive, para a gente não ser totalmente contaminado, a gente ter nosso coração, porque é a fonte que provém o bem ou o mal. Se a gente fosse juntar esses repróbios aí, a gente vai ficar, endurecer o coração e vai ficar mal. E se a gente continuar prevalecendo aí na palavra, nos entendimentos de Deus, a gente vai ter um pouquinho de esfriamento, é claro, mas não vão ser endurecidos totalmente, como é o que a gente vê aí, chocante nesses dias de hoje que a gente vive. É, só Deus mesmo. Então é esse reflexão que eu quero deixar hoje. Forte abraço, até o próximo encontro.